Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, meu grande Pai, meu grande Deus, quero pedir ao Senhor que me mande a tua santa inspiração, para que eu possa, neste momento, agradecer por tudo, que agradeço por tudo, meu Pai, e agradeço e bom dia, boa tarde ou boa noite aos ouvintes que observam os capítulos e os versículos deste canal Francisco Ferreira, a voz da profecia. O mistério continua, apesar que nós já estamos hoje, 31/12/2024, mas o mistério do capítulo 2, versículo 23 de Tietira continua, que revela o ano 2023. Que estamos em 2024, um grande mistério de todos está em 2024. Data, capítulo 2, versículo 24 de Tietira e capítulo 23, versículo 4 do último capítulo deste grande livro, do grande Apocalipse apocalíptico. Se tem ouvido, o dia 23/12/2023, esta data está revelando o ano 2123, capítulo 21, versículo 23, que diz: a cidade não necessita de sol. Está revelando 100 anos. Capítulo 23, que revela o ano 2023, revela 100 anos, revela mais uma vez a data do ano 2123, que é o capítulo 21, versículo 23 do grande Apocalipse apocalíptico. Que diz: a cidade não necessita de luz do sol, nem de lua para iluminar, pois a glória de Deus ilumina e a luz é o Cordeiro. Primeiro aviso de 2024. Se tem ouvido, ouça. N capítulo 13, versículo 9 e 10, do grande Apocalipse. Diz: o primeiro aviso para 2024. Quem procura aprender será preso. Nesse 31/12/2024. E quem matar pela espada, deve ser morto. Esta é
a ocasião para a consistência e a confiança dos santos. Segundo o aviso, 2023, que é o capítulo do versículo 23 de Tiatira, que o recado está aqui. Tiatira diz: farei perecer pela peste os filhos de todas as igrejas, que eu sou aquele que sondo os rins dos corações. E pois darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Terceiro aviso está capítulo 20, versículos 2 e 3, que revela o ano de 2023. O capítulo 20, versículo 1, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma algema na mão. Versículo 2, apanhou o dragão, a primitiva serpente, de Satanás, e o correntou por 1000 anos. Versículo 3, e atirou no abismo, fechou, lacrou, selou, para que não seduzisse as nações, até que se completasse os 1000 anos, seria solto por pouco tempo. Revelou este capítulo, o anjo, capítulo 20, e versículo 1, 23. Chegou um dia, já chegou um dia, já passou o dia 1/1 de 2024. 1 de janeiro, 1º de janeiro de 2024. Que revela o capítulo 2, versículo 24, que revelou o primeiro mistério, que é o último capítulo desse grande documentário. Diz, o capítulo 22, versículo 4, capítulo 22, o capítulo 22, versículo 4, e o capítulo 22, versículo 13 diz: eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o começo e o fim. Aqui, 10 capítulos, 7 capítulos e 10 versículos. Nós estamos em 2024. Aqui está dizendo, esses 7 capítulos e 10 versículos está dizendo. Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que foi confiado para manifestar para os seus servos o que deve acontecer em breve. E ele, por sua vez, por intermédio do seu anjo, comunicou o seu servo João. Aqui, capítulo 1, século 1, ano 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que foi confiada.
E 2 e 2, 4, revelou o capítulo 1, versículo 4. João e as 7 igrejas da Ásia, a voz, a graça e a paz da parte daquele que era e que é e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão adiante do trono. Aqui está revelando, capítulo 22, versículo 4. O último capítulo da Bíblia, e aqui está revelando, capítulo 2, versículo 24, que está revelando 2024. Aqui revelou um capítulo 22, versículo 4, e o capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 diz: da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito dentre dos mortos, soberano Rei da terra, aquele a quem nos amas e nos lavou nossos pecados no seu sangue. Capítulo 1, versículo 5. E o capítulo 1, versículo 5, escute bem, revelou o capítulo 15 e o versículo 2 e o versículo 6. Que um capítulo 15, que o capítulo 1, versículo 5, revelou, capítulo 15, dizendo: Vi um grande, maravilhoso sinal, admirado sinal. 7 anjos com as 7 últimas pragas, que chamam flagelo, porque por eles é que deve ser consumada a ira de Deus. Capítulo 2, capítulo 15, versículo 2, e vi também como que um mar transparente, enrisados com fogo, e os vencedores que saíram, escaparam da fé, da sua imagem, do seu nome, e se conservavam-se de pé nesse mar com a seita de Deus. Versículo 6, que diz: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo, vestidos de linho fino, transparente, resplandecente, com cinto de ouro. Aqui nós temos o capítulo 22, versículo 4, capítulo 1, versículo 5 e o capítulo 15, versículo 16. Revelou 3 capítulos e 4 versículos da revelação de Jesus Cristo. Aí o Brasil está aqui, mas vamos fazer a interpretação. 2, 4, 8, 9 e 5, 14. Revelou o capítulo 14 aqui. E o capítulo 15, versículo 2 e 6, revelou 1 e 5, 6, 2, 8 e 6, 14. Revelou o capítulo 14, revelou o capítulo 14, versículo 14. Viu-se uma nuvem no céu, uma nuvem branca no céu, e há um ser sentado na nuvem, semelhante ao Filho do Homem, que tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice na mão. Capítulo 3, versículo 4 e versículo 6 de Sardes, está revelando século 1,
ano 34, que é um capítulo 22, versículo 4, revelou que Cristo foi morto no século, no ano 34, a 22 de abril do 4, do século I, ano 34, aos 33 anos de idade. Revelou 3:3:6. Um anjo da igreja de Sardes, abre a Bíblia, está no capítulo 4, capítulo 3, versículo 4 e 6, diz assim: não obstante, quem sabe, tem alguns que não contaminaram suas vidas, que andaram com o cordeiro, porque são dignos. O capítulo, o versículo 6 de Sardes revelou o capítulo 6. E o capítulo 6 revelou o versículo 5. Abra a Bíblia que está dizendo, foi aberto o terceiro selo, e o terceiro nós diz, vem, e eu vi um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. O capítulo 6 revelou o versículo 5, e o versículo 5 revelou o capítulo 5 e o versículo 6. E vi no meio dos 4 animais, e no meio dos anciões, um cordeiro como que tivesse sido imolado, com 7 olhos e 7 pontas, que significa os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui foram revelados os 7 capítulos e os 10 versículos. Estamos em 2024. 2000, capítulo 2, capítulo 22, versículo 4, que revela o ano 2024. Completa no dia 22 de abril de 2024, agora que 2024, completa 2024 anos que Cristo nasceu. Capítulo, no século 30, no século 1, ano 34, no dia 22 de abril de 2024, vai completar também 1994 anos que Jesus foi morto e crucificado. Aqui está, nesses 3 capítulos aqui, que Jesus foi morto e crucificado no ano 30, no século ano 34, aos 33 anos de idade, revelou o capítulo 6, que tinha ouvido o supremo da igreja. E esses 3 capítulos e 4 versículos aqui estão
as duas grandiosíssimas datas no Brasil. Vejamos bem. Brasil, 22 de abril do século XV. Ano 1500, Pedro Álvares Cabral pisou no Brasil pela primeira vez. E no dia 26 de abril do século XV, ano 1500, o dia da primeira missa celebrada no Brasil. Aqui não vou mais adiante, aqui vamos ressaltar um pouco, porque vamos aqui. Vamos voltar, nós estamos aqui em 2024, mas eu vou voltar, vamos voltar um pouco no tempo porque nós estamos em 2024, precisamos voltar ao tempo que está dizendo no capítulo capítulo 1, versículo 18, está dizendo aqui, capítulo 1, versículo 18, pois estive morto, e eis-me aqui dele por todos os séculos. E tenho a chave da morte e a chave da região dos mortos. Capítulo 2, B, capítulo 2, S, versículo 18. O anjo da igreja de Tiatira, os olhos como chama de fogo e os pés, capítulo 15, como um latão refinado em uma fornalha e o seu som como um som de muitas águas. Capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, e tinha cabelos brancos como neve e algo como lã, e os olhos como chama de fogo. Atenção, muita atenção. Capítulo 2, versículo 18, revelou 2018. Capítulo 2, versículo 19, revela 2019. Capítulo 2, versículo 20, revelou o ano 2020. Agora vamos fazermos o seguinte. 2019, todos estão lembrados, no dia 19, em 2019, no dia 31, ao meio-dia de 2019, ao pino do meio-dia, assim apresentou-se um grande arco-íris no sol, todos sabem, né? Arco-íris, capítulo 1, R, versículo 17, C, capítulo 3, O, versículo 14. Capítulo 1, capítulo 1, versículo 17, quando vi, caí morto aos seus pés. Porém, pôs a sua mão direita sobre mim e disse, não temas. O primeiro que foi morto vive para sempre. Capítulo 1, versículo 17. C, capítulo 3, versículo 17. C, capítulo 3, versículo 14 diz,
o anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz: Amém. A testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. A, capítulo 17 e C, capítulo 13. Íris, capítulo 9 e versículo 17. Capítulo 9, versículo 17. Diz: E assim eu vi os cavalos, os que estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul, e os cavalos tinham a crina, e saíam fogo e fumaça. E no capítulo 9, Íris, capítulo 9, S, versículo 18, capítulo 9, versículo 18, diz: E uma terça parte dos homens foram mortos por esses três flagelos. Aqui está esta a profecia. Os três flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que saía das suas narinas. As suas narinas. Dia 31, no dia 31 de 12 de 2019, começou a pandemia coronavírus 2020, o marco do tempo determinado do fim. Falando sobre corona, ele veio do mar. Capítulo 13, versículo 1. Porque o corona está, C, capítulo 3, ó, versículo 14. Fala que na igreja de Laodiceia, Jesus Cristo, a fiel testemunha verdadeira, é o princípio da criação do mundo. A da criação de Deus. Aí que diz, corona, C, capítulo 3, ó, versículo 14. Capítulo 17, e R, versículo 14, está dizendo, capítulo 17, versículo 14, está dizendo: o cordeiro, e todos combaterão contra o cordeiro. Estão combatendo contra o cordeiro. Mas o cordeiro vai vencer, porque ele é Senhor dos senhores, e Rei dos reis, e os que estão com ele são eleitos e escolhidos. E eis que o corona veio do mar. Corona veio do mar, muitas toneladas de petróleo tiraram do mar, né? Tiraram do mar. Então, eu vou fazer aqui, colocar aqui um ponto e vírgula e volto com o segundo bloco, terminando a parte do corona, para entrar no outro bloco mais importante. 10 segundos. Corona.
o seguinte, corona veio do mar. Por isso a trajetória está nos capítulos e nos versículos. Corona, meus queridos amigos, é uma descarga de ar na pressão atmosférica dos eletrodos, que é uma parte luminosa, que processa a nivelado dos eletrodos de um pequeno raio, de uma pequena curvatura. A atmosfera, um involuntário gasoso, é uma curvatura atmosférica. Esse involuntário gasoso sobe da Terra, constituído essencialmente de oxigênio e o azoto, o ar que nós respiramos em ambiente moral. Corona, capítulo 2, versículo 20, revelou o ano 2020. O ano 2020, o ano do grande corona. 2021, capítulo 2, versículo 21, a segunda pandemia. Capítulo 20, versículo 21. Quem tem ouvido, ouça. No capítulo 20, versículo 21. Capítulo 20, desceu, você sabe que desceu no capítulo 21, que marca, desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma algema na mão. Ele prendeu a antiga serpente de diabo de Satanás. Mas aí veio em 2000, aí veio a segunda pandemia, Covid-19. O Covid-19 sem ponto. Covid-19 sem ponto. Novamente, Jesus está envolvido nesse processo como que o corona foi mandado pelo Filho e o Covid também. Covid-19. Vamos fazermos o seguinte. Covid. 3, capítulo. Capítulo 3, versículo 14. Está na igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 14. Um anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz amém. Aqui é o testemunho, é um princípio da criação de Deus. Capítulo 3, versículo 14. No capítulo 20, é o capítulo, está no capítulo 20. Capítulo 21, versículo 1. Vi um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceu. E o mar já não existia. E no capítulo 19, e vi o céu, capítulo 19, um imenso coro, que cantava Aleluia, nosso Deus,
dizendo a salvação e o poder vem dele. Covid-19. Mas a palavra é Covid. Covid-19. A palavra é Covid-19. A pandemia. Não é Covid-19, sem ponto. Covid capítulo 3, versículo 14, V capítulo 21, novo céu, né? E 19. Vamos no capítulo 9, mais uma vez, capítulo 9, no capítulo 9, e capítulo 9, versículo 4, e capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4, aqui. O quinto anjo tocou a trombeta. E caiu uma estrela do céu na terra, e foi dada a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo. E no capítulo 4, está aqui. Capítulo 4, mais uma vez, foi-lhe dito que não causasse dano a Eva, a verdura, a ave alguma, mas somente os homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Meus queridos amigos, a Bíblia é clara. É clara e o Apocalipse chama-se revelação, é profecia. Então está dizendo, todo aquele que foi vítima do Covid-19 não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É como diz, meus queridos amigos, quando nós chegamos aqui, depois passa aqui, quando nós chegamos aqui, que pegamos aqui no capítulo 16, que é um grande capítulo, o segundo anjo, o primeiro anjo e o segundo anjo, diz assim, portanto o primeiro anjo, pôs a derramar a sua taça sobre a terra. E formou-se nos homens uma úlcera maligna, uma atroz, maligna nos homens, que tinham o sinal da fera, e que se prostravam adiante da sua imagem. Então, meus queridos amigos, a Bíblia é clara. Vamos aqui. O anjo da igreja capítulo 3, versículo 4, capítulo 3, capítulo 3, versículo 14. Aqui já foi dito o que tinha de dizer do Covid-19. Estamos agora aqui. Chegamos aqui. Nós estamos em 2024, que está aqui. 2024, capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. Revelou 2, 4, 8. Revelou o capítulo 8.
O capítulo 23, 2, 4, 3, 7, revelou o capítulo 8, versículo 7. E no capítulo 8, versículo 7, está no ponto determinado. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Vejamos bem. Em 2019, houve o aviso. Houve a pandemia. Em 2021, está dizendo completamente que o anjo já tocou a primeira trombeta. Capítulo 7, versículo 8. Querem ver, meus queridos filhos? Veja bem, diz claramente que em 2021, 2020 e 2021, foi o toque da primeira trombeta, dizendo o seguinte, capítulo 8, versículo 7. No capítulo 8, versículo 7, está dizendo aqui, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve uma saraiva de fogo misturado com sangue e foi lançada na terra. E queimou-se a terça parte das árvores, vai se queimar. A terça parte das árvores. Verde. E toda a árvore verde, toda a árvore verde vai ser queimada. De 2021 para cá, você sabe que os vulcões entraram nas suas erupções. Então, meus queridos amigos, quando eu li aqui, 2023 revelou 100 anos, chegamos no capítulo 27, 23, que não precisa de iluminação, mas aqui está dizendo, aqui já foi dito que o toque da primeira trombeta foi tocado. Olha, capítulo 2, capítulo 23, versículo 4, 2, 4, 8. 2, 4, 8. 2024 revelou o capítulo 8. 2024 revelou e revelou o versículo 8. Mas o capítulo do versículo 25 revelou o versículo 9. Porque o capítulo 8 é o capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9. Que está dizendo, quando o anjo tocar a trombeta, capítulo 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 8. Quando o anjo for tocar a sua trombeta, que vai ser tocada antes, ainda tem 3 trombetas três toques de trombeta para tocar até o dia 29. O quinto anjo vai tocar a sua trombeta dentro da igreja de Sardes. Olha aqui, capítulo 8, o anjo tocou a sua trombeta, capítulo 8, versículo 8, o anjo tocou a sua trombeta e então, no mar, uma grande montanha se ardendo em fogo. Transformou-se em sangue uma terça parte do mar. E no versículo 9, vai morrer uma terça parte das criaturas viventes no mar e vai perecer uma terça parte das embarcações. Então, o que tenho para dizer? Tem muitas coisas a falar, mas aqui tem aqui o Apocalipse, aqui tem. Não vou entrar nisso nem hoje. Apocalipse são 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
E o Apocalipse Pitico está aqui. Apocalipse termina aqui. E o Apocalipse tem capítulo 19, e versículo 9, C capítulo 3, o versículo 14 aqui. 7 capítulos e 7 versículos. O Apocalipse são 10 letras, 15 números, 5 capítulos e 5 versículos. E o Apocalipse Pitico são 7 letras, 4 letras, 3 versículos. São 7 capítulos e 7 versículos. 5, aqui tem 2, 3 capítulos 19. E aqui, se nós formos analisar aqui está dizendo aqui, ó, aqui, 3, 4, 3, 7, 3 e 19. Revelou o capítulo 19, olha aqui, século 19. Olha aqui, revelando aqui, século 14, aqui marca, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, está tudo aqui, é porque não vou atrás disso. Vamos aqui. O que eu quero mostrar para vocês, para encerrar, vou encerrar com os 3 capítulos. Vou encerrar com os 3 avisos. Primeiro aviso do Brasil, capítulo 2, versículo 17, A, capítulo 1, Z, versículo 23. Viu? Capítulo 11, capítulo 9, no versículo 11. Que está aqui, meus queridos amigos. Brasil, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Que está escrito aqui, capítulo 2, versículo 17. Quando vi cair morto nos seus pés. E porque capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse a dizer. Aí diz, o que o Espírito disse, eu darei, quem tiver ouvido, ouça. Eu darei do maná escondido e lhe entregarei uma pedrinha branca que ninguém sabe, ninguém conhece, só aquele que recebe. Capítulo 1, A, capítulo 1, Z, 23, Z, 23, Z. E capítulo 9, é o versículo 11. De qualquer maneira, está dizendo que o Brasil vai ser muito, como se diz, muito batido, mas não será vencido. Veja bem, porque o que está aqui está no capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. O quinto anjo tocou a sua trombeta
E caiu uma estrela do céu à terra, e foi dar a chave do poço do abismo. Versículo 11. E no versículo 11, e vai ter um rei. Capítulo 11 vai ter um rei. Pode olhar na Bíblia. Que no hebraico chama-se Abaddon, mas no grego chama-se Apolion. Essa é a Bíblia. E capítulo 1, versículo 9, com a segunda trombeta, e foi descendo o poço do abismo. Capítulo 15, e versículo 5. Aqui, vamos falar aqui. Aqui é Petrobras. Aqui está dizendo aqui. Brasil, ZL11. Brasília, ia. Brasília está no capítulo 9, versículo 1. Brasília, a chave que vem de cima vai ser para Brasília. Porque Brasília é a chave do poço do abismo. A Petrobras está aqui. A Petrobras está aqui. P, capítulo 15, versículo 5. Depois disso, eu vim abrir no templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Olha aqui, meu querido amigo. T, capítulo 19. T, capítulo 19. R, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Escute bem, meu querido amigo. T, capítulo 19, versículo 17. Então, eu vi um anjo sobre o sol, chamando todas as aves que voam pelo meio dos céus, para se reunir para a ceia do Senhor. Olha, escuta bem. Capítulo 14, versículo 2, eu ouvi entre os coros celestes, ressonância, e vi o ruído de trovões, de muitos trovões, e o coro que eu ouvia era semelhante a música tocando com trovões. Aqui está aqui. Capítulo 17, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 17, meus queridos amigos. Capítulo 2, versículo 17 e capítulo 1, 2 e 3. Z aqui é Petrobras. Z Petrobras aqui. Olha, aqui, aqui. T, 5, T, R, 17 ao 14. B, capítulo 2, versículo 17, vai a Z. E aqui está aqui. Aqui. O, capítulo 14, B, versículo 2. R, capítulo 17. R, capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Z, que é Petrobras aqui. Olha o recado que tem para a Petrobras. O recado que tem para a Petrobras está aqui na Bíblia,
Olha aqui. Olha o grande recado que examine esses capítulos aqui e veja o que aqui diz aqui. Mas está aqui o terminativo. Capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Claramente, não tem maquiação, é capítulo por capítulo e versículo por versículo. Aqui. Capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, até que vai versículo 1. Está dizendo: vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, falou comigo dizendo: vem, te mostrarei a condenação da meretriz que estivesse sentada sobre muitas águas. Quem é que está sentada sobre muitas águas? Capítulo 17, versículo 2, está aqui. Com ela se contaminaram os reis da terra, e ela inebriou os habitantes da terra com vinho da sua luxaria. E o último capítulo aqui, 13, que revela capítulo 23, versículo 23 que eu usei aqui, que é 1, 2, 3 aqui, está aqui, para mostrar. Olha aqui, e no capítulo 3, transportou-me então em espírito ao deserto, e eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nome blasfematório, com 7 cabeças e 10 chifres. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os mistérios desse grande documentário começou agora. Quem está no comando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está comandando. Pode fazer o seu julgamento, pode dar o valor que merece, isso aí. Se não tiver valor, pode mandar detonar. Se eu estiver mentindo, pode me castigar. Mas examine, e se vocês gostam de ouvir a verdade, se inscreva neste canal. Se achar algum aumentativo ou diminutivo, pode dizer que eu aceito, mas eu acho que não. Foi com muita responsabilidade e com o dom que o Pai me deu. Eu sou um simples analfabeto, só sei fazer um álcool que é que nem um cambista, e um álcool que é redondo que não tem de cor. Mas vamos ouvir o que diz os capítulos e versículos. Uma coisa que eu quero deixar claro para os meus grandes amigos. Foi dito aqui, meus queridos amigos, no capítulo 1, versículo 17, eu fico triste quando eu vejo nossos irmãos dizer: eu falei com Jesus, Jesus falou comigo. E, meus queridos amigos, no dia em que o homem falar com Deus, ele morre. Ele morre. Porque nós somos pecadores, nós não somos. E se vocês querem saber para onde é que nós vamos, abre o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 até o versículo 18, que vocês sabem para onde é que nós vamos mandar por da morte. E outra coisa, os 2 grandes países do mundo que são abençoados por Deus é o nosso amado Brasil e segundo, Israel. Israel e não tem outro.
é um Brasil. O Brasil e Israel vão ser os dois países vítimas. Mas o Brasil vai vencer porque o pai é dono. E o pai está o pai está, sabe aonde? N-A-T-A-L. Então, o Pai e o Filho e o Espírito Santo está no Brasil. E Natal, capítulo 13, versículo 1 e 2, 3. T, capítulo 19, A, versículo 1 e o versículo 11. E não tem para onde correr. O Pai, o Filho está em Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado. Se inscrevam mais uma vez. Se vê que eu mereço, se inscreva no canal, examine. E se vê que eu não mereço, pode fazer o seu comentário, sua crítica. Eu aceito. Tudo bem. Não tem problema. Deus abençoe a todos. E quero dizer e avisar para os meus amigos de perto e da distância, quem me conhece a minha trajetória, se der valor, o que der valor à teologia, pode se inscrever nesse canal, que vocês não perdem, porque aqui tem veracidade. Obrigado.